E aí, minha gente? E aí? Vou ajustar isso aqui. Desculpem o atraso. Hoje o negócio aqui foi difícil. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Nossa, a galera aí, hein? Isso aí, gente. Bom estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Vai respondendo aí pra nós. Estão me ouvindo? Gente, aqui ó, essa live, ela... Avisem por favor pra mim lá, no pessoal lá do grupo, que já começou, por favor. Prontinho. Eu acho que realmente o pessoal... Que o pessoal... desculpa, gente. Tudo bem? Avisem lá pra mim, por favor, lá no grupo, que já começou, porque como a gente atrasou aqui um pouquinho, Qual fone, né? aí Cadê o eu tô vendo que o pessoal tá perdido. Tem telefone, Ah, eu você vi não que vai alguém escutar. avisou ali. É o fone da mamãe? Então vem, deixa eu dar um Pronto. fone pra você. O meu fone é o que tá aqui. E o tá com ela? É o outro, é o que seria com você. Só um instantinho, gente. A gente tá aqui resolvendo um problema de uma menina. Eu vou pegar um fone aqui, né? Aí. Obrigada, hein, gente. Bom, olha só. Pra você que tá no desafio, essa live vai cair como uma luva pra você. Na verdade, a gente tem feito as lives de quinta-feira nos temas do desafio, né? Mas ela vale pra todos. Então, assim, queria fazer já de cara um convite para que vocês estejam mandando aí agora, nesse momento, o aviãozinho para todo mundo. Eu duvido que você não conheça alguém que está desanimado, alguém que precise de realmente renovar a sua fé, de renovar o ânimo, de realmente renovar as suas forças. E a resposta está na fé, né? A gente só consegue... realmente, aquele que não tem fé, ele não vive as promessas de Deus, justamente porque o nosso Deus, ele nos fez para andar primeiro de acordo com aquilo que não se vê, para então em seguida nós caminharmos com base nisso, primeiro nos sonhos e depois de acordo com esses sonhos continuarmos caminhando e então conquistando. Então, ou seja, é impossível viver as coisas que Deus tem para você se você não aprender primeiro a acreditar naquilo que você ainda não está vendo, para depois começar a caminhar e realizar e viver aquilo que antes, por um tempo, você ainda não via. Então, por exemplo, se você for desses que realmente não acredita muito nas coisas, que só vive, literalmente, sabe aquele Tomé? É difícil você conseguir chegar a caminhos altos, a voos altos. Porque primeiro eu preciso acreditar. Primeiro eu preciso realmente dar um pulo de fé. Você vê, a águia, ela voa muito alto. Mas primeiro ela precisa pular do penhasco. Primeiro ela passa ali por aquele momento que inclusive dá o frio na barriga. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu ainda não estou palpando, não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. E ali naquele momento é a hora que então ela descobre a força das asas dela. Então provavelmente se você tem estado estagnado, tá te faltando um pouco de ousadia. Tá te faltando fé, tá te faltando realmente essa confiança a ponto de início pular ali e sentir o frio na barriga. Estão entendendo o que eu tô falando? Então assim, se você é desses que precisa muito do palpável, se você é desses que precisa muito de realmente ter tudo concreto ali, tudo certinho,
Você vai continuar vivendo aqui, ó, num plano muito baixo ainda. Num plano ainda apenas com um conhecido. Enquanto que, para viver grandes coisas, eu preciso primeiro... Quer sentar aqui? Eita, cheguei chutando tudo. Eu preciso, você já chegou marcando presença. E aí, meu povo? Bom? Tá muito alto, né? Tá, um pouquinho. Vai melhorar. Foi. Fica na frente, vamos ver como é que a gente se enquadra numa tela pequena. Vai, perdão, vai. O que você tá falando? Não, eu tava falando que... Pode chegar até mais pra frente. Pode falar que eu vou agitando aqui. Vai. Que a gente precisa da fé. A gente precisa para caminhar. Na verdade, Deus, inclusive, ele fala que ele não se agrada daqueles que retrocedem, ou seja, daqueles que param, que desanimam, que não acreditam. Por quê? Porque se eu desacreditar no meio do caminho, se eu desanimar, eu nunca vou viver as promessas de Deus para mim. Então eu preciso ser constante, eu preciso acreditar, o Diego vai até explicar aqui, eu preciso confiar. Só que eu preciso confiar antes de conhecer. Pra quê? Pra que eu vá mais longe. Quem aí se encontra nesse momento desacreditado de um monte de coisa, sem saber o que fazer, desanimado, realmente esperando pelo palpável, esperando pelo concreto acontecer na vida para depois tomar iniciativa? Às vezes no seu casamento, por exemplo, você está esperando para ver se o seu cônjuge melhora para depois você começar a agir diferente. Ou às vezes nas suas finanças, você está esperando a sua finança ficar boa ou você está esperando uma mudança concreta no trabalho para então você começar a agir de forma excelente, de forma diligente, de forma como o melhor ali no seu trabalho. Muitas das vezes a gente condiciona as coisas, entendeu? A gente vai se movendo diante daquilo que a gente vê. E é importante que, assim, semana passada, se vocês estiveram com a gente conversou sobre aonde você está, né? A gente começou a explicar para vocês que a construção do nosso cérebro, ela precisa ser coesa. Então é necessário que tenha início, meio e fim. Então quando a gente consegue entender o início, o meio e fim, a gente fica tranquilo. Existe paz no nosso coração. Qual que é o nosso problema? É quando a gente não conhece algum pedaço. Geralmente a gente está envolvido no meio ali. A gente está na meiuca. Sem entender a origem e sem ter ideia de onde queremos chegar. Então aí que a gente tem a construção da fé. Por quê? Porque fé é uma projeção. Fé, lá em Hebreus, fala que é a certeza daquilo que a gente não vê. Entende? É uma projeção. E a gente costuma falar muito de fé, de uma fé ativa. Agora, por que a gente fala de fé ativa? É porque nós aprendemos a desenvolver uma fé passiva. Uma fé daqueles que esperam. E muito pelo contrário, a fé ela existe para nos ativar, para nos tirar do lugar, para nos levar a construir algo novo. Eu ainda ia comentar isso. A fé, ela é o combustível. Ela é como um combustível, ela é como um nitro. No entanto, que às vezes você está aí se perguntando, você que está no desafio, por que a gente saiu do onde você está para na segunda semana ir pro construindo a sua fé. Porque primeiro a gente entendeu onde a gente estava, ou seja, a situação momentânea que eu vivo. E agora eu estou então construindo dentro de mim o combustível, eu estou construindo dentro de mim o que vai me motivar para então eu caminhar. Geralmente a gente nota, inclusive na Bíblia, sempre existe primeiro uma palavra, sempre existe primeiro um sonho, sempre existe primeiro uma visão. A gente vê, por exemplo, lá com Moisés, primeiro Deus chamou Moisés, falou o que ele faria através de Moisés. A gente sempre vê uma visão, a gente sempre vê um chamado. Ou a gente, caso de José também, por exemplo. Primeiro Deus chamou, Deus deu o sonho. Para depois, então, José seguir na caminhada dele. E é muito interessante que, eu não sei se você já notou na história de José, mas José, ele sempre esteve animado, ele sempre esteve
agindo de forma excelente, ele sempre esteve agindo de forma como quem conquista, mesmo com as piores circunstâncias. Por quê? Porque ele tinha a visão, ele tinha o sonho. Ele viveu de acordo com o sonho dele e não de acordo com as circunstâncias. É a fé ativa, mas para a gente entender um pouquinho esse conceito, é interessante a gente entender o que é fé em hebraico. Em hebraico, fé é emuná. E emuná não é simplesmente acreditar muito, que muitas vezes é o conceito que a gente carrega. Emuná é mais, como, né? É muito forte. Assim, emuná é como se você estivesse numa enchente, né? Ou você estava num barco, o barco virou e você não tem mais nenhum socorro e do nada passa um tronco de árvore. E você se agarra àquele tronco como se fosse a única alternativa que você tivesse de sobreviver. Esse ato de você ir agarrar naquele tronco é emuná. É o que significa fé. É você se agarrar, é você estar convicto, é você literalmente depender daquilo para viver. Naquilo que você confia piamente. É o que está escrito em Abacuque. Lá em Abacuque está escrito assim: e o justo viverá pela emuná. Pela fé. Então lá fala o seguinte, então fala que o justo ele vive pela fé. O justo vive exatamente pela convicção que ele tem. Porque ali é Deus respondendo a Abacuque. Então ele está falando assim, ó, e o justo viverá pela fé em mim. Não, ele vive pela fé. Então ali não está claro se é fé nas suas convicções ou se é fé em Deus. O que isso mostra? Isso mostra pra gente que a fé, ela carrega dois aspectos. Um aspecto que é da minha convicção do que está por vir, isso é fé, e da minha convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, isso também é fé. Entendeu? É por isso que a gente fala assim, vamos fazer uma projeção. A Carol falou do casamento. Você não tem como melhorar seu casamento se você antes não visualizar esse casamento melhor. Se você não confiar, se você não se agarrar na visão e não nas circunstâncias. Entenderam? Então, no entanto, que foi aí que a gente falou que lá no desafio a gente começou a construir o mural dos sonhos. E se você não tiver no desafio, sugiro que você construa a sua visão de vida extraordinária. Por quê? Lá em Provérbios, depois eu passo direitinho o versículo para vocês, diz assim: o povo perece sem a visão, ele perece sem esse sonho, sem essa revelação. Por quê? Porque o ser humano ele precisa de ter algo para se agarrar. Tem um alvo, né? Diante das circunstâncias que ele está vivendo no momento. E às vezes você está se sentindo desanimado, às vezes você não está vendo esperança, às vezes você está aí sentindo que a sua vida não tem sentido. Presta bastante atenção, porque talvez é pura e simplesmente porque te falta visão, te falta propósito, te falta algo para você se agarrar, mas não é algo para você se agarrar que já existe. É algo que você acredita que virá. Então é bom você entender que a fé, ela parte de você. A fé não vem de Deus para você. A fé vem de você para Ele. Então é treinável. Peraí, a fé... repete isso aí, porque é muito interessante, porque muitas das vezes a gente fica inclusive esperando, né, que Deus derrame, me dê fé. Fortaleça a minha fé. Você pode até orar por isso. Você pode orar, mas você é o que parte também de você. Precisa de querer. É uma decisão. Você precisa decidir. Gente, nesse mundo tudo é estabelecido em cima da sua autoridade. Deus deu autoridade para nós. Nós somos revestidos de autoridade. Nós somos os únicos seres dessa terra que temos autoridade. Nós somos autorizados a direcionar. O que é ter autoridade? É ser autorizado a dar direção. Isso é autoridade. Então, o que você tem que saber disso? Porque a fé, você sabendo que a fé ela parte de você, né? Nós somos justificados, olha só, nós somos justificados pela fé. Se a fé ela parte de você, você pode... Não, pode ficar aqui, tô encaixado aqui. Se a fé ela parte de... Tá ruim de quadrar aí? Chega mais pra cá. Não, é porque você que tava chegando Não. mesmo.
A fé, como ela parte de você, a fé é treinável. Se você hoje fala assim, eu não tenho mais nenhuma esperança, eu não tenho mais fé, você pode treinar a ter fé. Como assim, Diego? Você pode todos os dias, a todo momento que a desesperança bater, você tem autoridade para reverter essa ordem, para reverter esse quadro. Como? Determinando algo novo. E isso é fé. É você ter essa projeção, é você projetar isso. É você ter a convicção de quem você é e do seu papel, do teu propósito nessa terra. Entende? É nisso que a gente fala de corpo, alma e espírito. Porque vários estudos hoje conseguem mapear o efeito da fé no cérebro. E estudos dizem que pacientes, né, pacientes graves, eles têm mais chance de sair se eles têm fé em Deus. Eles têm mais chance de reverter aquele quadro se eles têm fé em Deus. Olha, eu vou te falar que na verdade não precisa nem estar grave, não. Qualquer situação, né? Eu tô falando como uma médica projeção. também. Qualquer paciente. É muito impressionante, gente. A resposta de alguém que acredita, que confia. E a resposta de alguém que só vê as dificuldades, só vê as circunstâncias. Ou seja, alguém que vive circunstancialmente. É impressionante. Por exemplo, até dias de internação. É diferente, entendeu? A pessoa que acredita, ela geralmente vai embora mais rápido do hospital, ela vai embora melhor do hospital, ela sai de diversas situações que ninguém acreditava mais que ela sairia. Então, ou seja, o seu corpo, inclusive, tem muita gente afundado em fibromialgia, afundado em doença autoimune, em doenças ortopédicas, né? Doenças nas articulações. Presta atenção que muitas das vezes é porque você realmente está só visando as circunstâncias, ou você está visando as outras pessoas, o que as outras pessoas acham, o que as outras pessoas querem. Ou seja, uma pessoa que está totalmente ali na circunstância. Enquanto que Deus, ele nos diz lá em Hebreus 11, ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que entende realmente o verdadeiro propósito da vida, entende que nós sempre vamos viver de construir coisas. Aqui a gente não está chamando você a ser lunático, mas nós estamos chamando a começar a caminhar segundo coisas que você não está palpando ainda. E agora, uma coisa é fato, a gente construiu o mural dos sonhos, construiu a visão de vida extraordinária, certo? Não adianta nada ter esse mural dos sonhos, essa visão de vida extraordinária, se você não andar de acordo com o mural, de acordo com a visão de vida extraordinária. Fantástico. Porque aí isso não é fé. Fé ativa. É o que a gente tá falando de fé ativa. É você passar a viver como? Porque na passiva a pessoa simplesmente espera que Deus... que a coisa cai no colo, né? Vai fazer. E a gente vê, por exemplo, na leitura bíblica da semana passada, a parte lá de Gideão, eu ainda comentei na live, como que Deus virou e falou assim, Gideão, vai com essa força que você tem aí. Ou seja, ele não estava completamente preparado ainda. Mas Deus falou, seja ativo no processo, eu te chamei, vai embora. E aí o que o Gideão teve que começar a andar? De acordo com o chamado, e não de acordo com o que ele estava sentindo naquele momento, ou de acordo com o que ele achava que ele era preparado ou não. Da mesma forma, Deus nos diz hoje, você precisa andar de acordo com as coisas que Deus promete na Bíblia, de acordo com os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, de acordo com os chamados que você já recebeu, ou de acordo com os chamados que você sente vibrando no seu coração. Mesmo sem se sentir capacitado ainda, mesmo sem se sentir preparado, mesmo sem achar que as circunstâncias estão prontas, deixa eu te falar, só tá te faltando fé. Só tá te faltando realmente agarrar no que você está esperando, naquilo que Deus tem colocado vibrando no seu coração, naquilo de sonho, naquilo de chamado, entendeu? Aí sim você vai ter a sua... Desculpa, gente, não sei porque a Síria entrou aqui no meio. Então, enfim, não espere as circunstâncias estarem perfeitas.
e nem queira que as circunstâncias estejam perfeitas. Não espere que no seu coração você esteja completamente forte, completamente preparado. Começa a marchar antes. Começa a marchar mesmo sem ainda estar preparado. Você vai ser sendo preparado no meio do caminho. Comece a fazer, comece a viver e agir como se já fosse. Gente, olha só, outro segredinho aqui. Nosso cérebro, ele não consegue diferenciar tempo. Ele não consegue diferenciar passado, presente e futuro. Ele enxerga tudo como uma coisa só. Então, por que de você montar o seu álbum, né? A gente colocou aqui no nosso desafio para você estar separando as fotos, não era isso? Você montar um álbum da sua vida extraordinária, da sua vida abundante. Por que isso? Porque à medida que você vai vendo aquilo, para o seu cérebro é como se já existisse. A gente não está inventando isso. É assim que o nosso cérebro funciona. Já foi comprovado. É por isso que, por exemplo, as pessoas elas sofrem depressão, porque ficam presas no passado. As pessoas sofrem de ansiedade, porque elas ficam presas no futuro. Entende? Vive preocupando com o dia de amanhã, preocupando e abre mão do presente. Então nada mais é do que o quê? A fé, ela te leva a projetar, a enxergar aquilo que ainda não é. Para que você comece a construir como se já fosse. Entendeu? Esse é o poder de você estar projetando. Agora, aonde que a fé ela é inabalável? Aonde que a fé ela tem poder de transformar a tua vida e as gerações seguintes? É aos pés da cruz. É em Cristo. Jesus, ele é literalmente a expressão máxima da nossa fé. E é interessante porque Jesus, quando perguntaram para Jesus como que a gente deveria orar, eu acho muito bacana essa passagem pelo seguinte: porque os judeus... Estão aí com a gente? Tá todo mundo aí? Tá fazendo sentido? Estão calados? Tá fazendo sentido aí para vocês? Tá? Tá batendo em alguma coisa aí que você sente? Fala com a gente aí, Fala dá um aí retorno. Conosco, porque dá um tá retorno. todo mundo muito calado. Mas deixa eu pegar essa parte aqui do Ou então tá todo mundo oração. muito desanimado? Não é possível. A gente tá falando de coisa tão poderosa. Se abram aí com a gente. Bora, gente, vamos. Olha só. Jesus, quando perguntaram para Jesus como é que a gente deve orar, não é porque eles não sabiam orar. Entenda bem isso aqui, ó. Os judeus já, culturalmente, eles já param 3 vezes ao dia para orar. Já existe isso, existem as orações. Inclusive, é por isso que no desafio a gente tá coloca parando de manhã, 3 de tarde, de noite. vezes. Perfeito. Tá fazendo sentido? Então eles param, pelo menos no mínimo 3 vezes ao dia para poder fazer a oração, para orar, para agradecer a Deus e tudo mais. Só que eles estavam querendo saber de Jesus como orar, porque eles entenderam, ou eles entendiam naquela época, que a oração de Jesus ela tinha um efeito muito mais poderoso. Porque Jesus, os milagres, os sinais que Jesus fazia, ninguém entendia, ninguém nunca tinha ouvido falar, ninguém pensava que era possível. Então, você queria saber que oração era essa, milagrosa? Qual que é a oração? Que oração que a gente tem que fazer para a gente poder fazer o mesmo que você está fazendo? Olha só onde está a nossa cabeça da religiosidade. A religiosidade faz a gente enxergar a vida assim. A gente fica correndo atrás de segredos para poder alcançar poder. Receita de bolo, barganha, né? O que nós queremos é alcançar poder. Entendeu? Então a gente fica interessado em atalhos para poder alcançar o extraordinário de Deus. Aí foram perguntar para Jesus, como é que a gente deve orar? Aí Jesus é mágico, ele é grandioso. Porque Jesus ele vai e ressignifica a oração. Ele começa a oração não clamando o Deus Altíssimo, né? O Deus que tudo criou. Ele começa a oração falando, Pai Nosso. Ele começa apresentando Deus como Pai. Aí ele começa, Pai Nosso que estás no céu. Por quê? Inclusive, vai guardando aí. A gente só confia, quem que confia de verdade? O filho no Pai. Então, por eu assumir a minha identidade de filho, que então eu aprendo a agarrar nesse Pai com todas as forças. Então, muitas das vezes, talvez você esteja difícil acreditar em Deus por não tê-lo realmente como Pai. E quando eu creio de verdade que Ele é meu Pai, eu sei que o Pai, Ele sabe o melhor para mim. Então, vezes que Ele diz não,
ainda assim eu continuo confiando de forma inabalável, porque Ele é meu Pai. Ele sabe o que tem Ele de melhor. sabe o melhor pra mim. Ou se Ele diz sim, eu fico feliz do mesmo jeito, porque Ele sabe o melhor pra mim. Tá fazendo sentido pra alguém aí? Então, eu preciso... Uma das primeiras coisas é assumir a minha identidade de filha, de filho, de filha. Por quê? Porque daí eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim. E que independente da circunstância, ele tá ali pra mim. O negócio é que às vezes tem gente que teve uma relação tão ruim com o pai, teve um pai carrasco, ou um pai que você só merecia alguma coisa se você fizesse com muito esforço e fosse fantástico naquilo que você fez, que então você passa a fazer uma projeção do seu pai pro pai lá de cima. Aliás, pro pai aqui. Pro nosso pai. Pro nosso pai. Eu só quis fazer esse paralelo para vocês entenderem. E o nosso pai, o pai celeste, né? O pai, Deus, ele não é como o nosso pai aqui terreno. Ele não faz por você só se você merecer, só se você estivesse fazendo tudo certinho, só se você orar 3 vezes ao dia, só se você jejuar. A gente tá falando pra oração 3 vezes ao dia, não é porque é pra você conquistar coisa com o pai, não. É pra você aprender a se relacionar com o pai. Se conectar. Entendeu? Então, por isso que a gente estimula aqui realmente agarrar nele. É a fé. Consegui ter acesso real ao Pai no tag, apesar de ser cristão. Que benção, hein? Caraca! Que forte isso. Ganhamos Obrigado. o nosso dia, Já viu? acabou a live, então. Já vamos pra casa. Ganhamos o nosso dia. Porque... Do falar do Pai Nosso, vai terminar. Na essência, basicamente, se a gente vê alguém que tá conseguindo reconectar com o Pai... Fechou. Tudo Porque quando eu assumo a identidade de filho, de verdade, em todos os aspectos... Eu volto à minha essência, eu voltando à minha essência, à minha identidade, sabendo quem eu sou nele. É isso que precisa ser restaurado, gente. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês na construção da fé. Então continua o Pai Nosso. Desculpa, mas é porque eu tinha que fazer essa conexão. Porque perguntaram para Jesus sobre a oração. Aí ele começou, Pai Nosso que estás no céu, está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Entende? Existe uma vontade de Deus para mim e para a sua vida. E o que Jesus nos ensinou? Que nós devemos buscar o quê? Essa vontade. Agora, como que nós conseguimos vislumbrar a vontade do Pai? Na fé. É com fé. É na fé de que o Pai tem separado para o Filho o melhor. Entendeu? Então, o que a gente começou a falar essa semana? Gente, vamos começar a construir a visão da nossa vida abundante. Legal. Depois, gente, agora vamos pegar essa visão da vida abundante e vamos submeter a Deus? Vamos começar a pensar se essa visão de vida abundante, ela me afasta ou ela me aproxima do Pai? Ela vai conseguir expressar mais Deus em mim ou ela vai me afastar dele? Porque você pode construir tudo isso na tua força. E para isso você não precisa nem estar aqui. Porque existem vários lugares que as pessoas começam a ensinar a você ter pensamento positivo e construir isso, construir aquilo outro. Mas isso vai servir para expressar o Pai em você ou vai servir para expressar a tua vontade para o mundo? Entendeu? São 2 lados da mesma moeda. Aquilo que eu falei para vocês. A fé, ela parte da gente. Agora, aonde você tem depositado a sua fé? Fé é uma projeção. Quando você projeta baseado em quê? Você projeta vislumbrando o quê? Entende? É a gente começar a aprender a submeter a nossa vontade, a nossa visão de futuro a Ele, a Deus, a quem nos deu a vida. Então, por isso que a gente fala construindo a sua fé, porque é uma construção. Fé não é algo que você recebe, é algo que você constrói, com o que você tem. Pode ser que você ache que hoje você tem muito pouco, você não tenha nada para poder construir essa fé. O que nós falamos para você é que você tem o suficiente para que essa fé seja construída. Mesmo porque se é fé de verdade... O que Jesus nos ensina? Por menor que seja, se for um grão de mostarda, você vai falar para esse monte ir daqui para lá e ele vai. Então, se você se agarrar de verdade em alguma
como que eu posso falar? Do quê? Em alguma certeza, em algum sonho, em algum chamado, por menor que seja a certeza dentro de você, mas se alguma certeza tiver, o que a Bíblia diz? Que você vai falar do monte, sair daqui e vai pra lá. E ele vai. Entendeu? Então, Isso assim... aqui, gente, entenda. Não é literal, não é que você vai começar a falar, testar a sua fé, mandando um monte de um pro lado pro outro, não. Não, mas porque se você tem certeza disso, na maioria das vezes você vai começar a testar e você não tem a certeza. É para você ver o tamanho do poder da sua fé. A fé só é real se realmente você tiver a certeza por completo, se agarrar naquilo, entendeu? Fala do tamanho de um grão de mostarda, é um grãozinho michuruca, desse tamanhozinho aqui. Uhum. É para você ver, a fé é a marca de Deus que carregamos, entendeu? É a marca que Ele tem em nós. Mas é a forma dele falar conosco, de se comunicar com a gente. Mas só que nós temos que ter uma fé ativa, que é o quê? É viver como se já fosse. Mas você vê, é porque Deus é assim. É a essência dele. Primeiro ele imagina, primeiro ele tem a certeza na cabeça dele, depois ele cria, aí ele fala e as coisas acontecem. Então primeiro tudo vem de dentro primeiro, para depois sair. Então é até por isso que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mesmo porque o nosso Deus, ele inclusive ele não é palpável. Então se eu não tiver fé em coisas que eu não vejo, como é que inclusive eu vou relacionar com o meu Pai? Então, por exemplo, vamos começar por uma fé básica. Você realmente acredita que o Pai te ouve? Você realmente acredita que o Pai está do seu lado? Que o Pai está ali te ouvindo todos os dias? Porque às vezes se for esses 3 momentos que você está tendo com Deus, inclusive, não estão sendo tudo que poderiam ser. Tenha agarre na certeza de que Ele está ali, ó, te ouvindo. E de que mais Ele quer falar com você. Eu não entendo que o Diego começou falando na live, não sei se vocês prestaram atenção. Você terminou o raciocínio do Pai Nosso? Vai ter, né? Foi bom, não? Foi ótimo, só quero saber pra saber. Ficou faltando alguma coisa aí, gente? Que eu não tenha falado. Eu só quero saber pra ver se eu não tá te Não, interrompendo. não vai lá. O Diego ainda começou na live falando da questão de que existe aquela fé na qual eu vou, com aquilo que tá no meu coração, eu vou e começo a acreditar e começo a caminhar de acordo com aquilo. Mas existe a fé que é aquela que Deus me dá o sonho, que Deus me dá o chamado, que Deus me dá a certeza, e aí sim, de acordo com interrompendo. E aí, de acordo com o que Ele me fala, então eu caminho. Esse tipo de fé é realmente poderoso. Quando Deus te fala algo, quando Deus te der um sonho, quando Deus te der uma visão, quando Deus coloca a certeza no seu coração. Quando Ele te traz uma palavra. Já aconteceu. Só não vai acontecer se você não caminhar de acordo com esse chamado. Se você atrapalhar. Se você não caminhar de acordo com esse sonho. A gente fala muito de você estar atrapalhando o processo. É você pegar a história de Noé. Você vê, Deus deu a direção para Noé. Falou, Noé, você vai construir uma arca, você vai trazer os animais, porque eu vou mandar chuva do céu. Ou seja, olha o chamado aí, né? Não sei se você sabe disso, mas naquela época, até Noé, nunca havia chovido da forma que a gente conhece. A terra era irrigada de outra forma. Outra forma. Nunca tinha caído água do céu. Então agora imagina isso. Quando ele falou assim de dilúvio, de água que cairia do céu, Noé falou, mas gente, que doideira, que papo doido é esse? Como é que isso acontece? Mas pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Noé se colocou como resposta da direção que Deus havia dado. Entende? Isso é fé ativa. Uma vez que você recebe essa palavra, uma vez que você recebe a direção de Deus, viva como se fosse. Entendeu? Comece a se preparar. Se você recebeu um dia a palavra de que você
você ministraria, pregaria em várias nações, comece a fazer cursos de língua. Por mais que agora você não se sinta capaz, por mais que as circunstâncias não estejam Comece a se nada, preparar. olha o caso de Gideão aí. É. Vá com o jeito, a força que você tem mesmo aí, O meu que filho. você Vá tem, você com o que oferece. você tem. E é o que nos falta, E né? siga. Porque todo mundo hoje fica assim, só esperando, só na expectativa, na expectativa. Fé não é expectativa. Esperando tudo tá pronto. Fé é certeza. E mais outra coisa que eu tenho que te ensinar sobre agarrar. fé. É agarrar. Sabe? É agarrar com todas as suas forças. Ou seja, não vai sair daqui. Eu não te largo. Exato. Né? É Jacó com o anjo. Você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Isso é fé. É você agarrar mesmo. Entendeu? Não é você ficar na expectativa, na esperança de que as coisas vão acontecer. Não. Isso é outra coisa. Outro aspecto que eu tenho que te ensinar é que fé não é acreditar com todas as forças. Fé é confiar. Pô, mas que diferença que tem? Confiar, gente, significa em algo que você deposita a tua vida. Entende? É pegar, sei lá, eu sou um equilibrista. A gente vai amarrar uma corda de uma ponta de uma montanha para outra. Aí eu estou passando, eu passo, eu carrego a bicicleta. Eu falo, vocês acreditam que eu consigo carregar essa bicicleta? Todo mundo acredita. Eu vou através com a bicicleta. Aí depois eu volto. Você acredita que agora eu consigo carregar esse botijão de gás? Todo mundo, eu acredito. Aí eu vou e atravesso e todo mundo acreditando. Aí eu viro e falo assim, você acredita que eu consigo carregar você até o outro lado? Aí todo mundo, eu acredito. Eu falo, então quem se habilita aí comigo? Aí todo mundo, opa, peraí. Acreditar é diferente de confiar a minha vida, entende? Porque quem confia, se joga. É por isso que com a Liz, né, geralmente tem alguma coisa que ela tá com medo, eu olho bem nos olhos dela e falo assim, minha filha, você confia em mim? O que é confiar? Você supera o seu medo em cima do que o outro está dizendo. O que você está sentindo não é compatível com o que o outro está dizendo. Mas eu confio tanto nele, eu confio tanto na voz do meu pai, que eu vou. Eu vou. Eu atravesso a linha do medo, eu atravesso a linha da insegurança e vou. Então fé é confiar e obedecer. Isso é fé. Então não é você acreditar com muita força, não é você acreditar muito, não. Fé é você ter a convicção do que está diante de você. É você construir isso. E à medida que você vai construindo isso, coisas novas vão sendo criadas em você. No entanto que eu ainda ia comentar isso. Literalmente é um processo de coparticipância ali. Por isso que Deus sempre a gente vê Deus trabalhando na palavra, dando primeiro um chamado, dando primeiro um sonho, dando primeiro uma visão. Para quê? Porque o processo da realização acontece com o poder de Deus, mas com a minha postura de assumir esse chamado, de assumir essa visão, de assumir essa responsabilidade. Aí às vezes você pode falar assim, nossa, mas você está diminuindo o poder de Deus. Não, eu não estou diminuindo o poder de Deus, pelo contrário. Aqui nós estamos entendendo como é que as coisas funcionam com Deus. E reconhecendo. Por quê? Porque Ele não é pai, então Ele quer que seus filhos participem junto com Ele. E se você for ler a Bíblia de cabo a rabo, você vai ver, a gente pode citar diversas situações aqui nas quais a realização da visão, a realização do milagre aconteceu com o chamado e o poder de Deus e com a caminhada daquela pessoa de acordo com o chamado, de acordo com a visão. Tá fazendo sentido? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. José, ele recebeu lá atrás o sonho. Ele recebeu o sonho de que ele estaria em uma posição elevada e de que, inclusive, o pai e a mãe estariam ali perante ele, né? Ele sonhou, ele recebeu o chamado de Deus que ele estaria em uma posição elevada. E o que aconteceu? Só aconteceu uma coisa errada atrás da outra. Uma coisa errada atrás da outra. Às vezes isso pode estar acontecendo com você. E não é porque está acontecendo tudo errado que significa que o chamado não existe mais. Nossa, eu vou ter que lembrar. Vai continuar aí que eu já lembro. Que significa que
que Deus não está te ouvindo, minha gente. Isso não significa que Deus não está com você. Isso não significa que o sonho não está de pé. Isso não significa que a promessa não está de pé. Isso só significa que você precisa continuar marchando de acordo com a visão, de acordo com a certeza, de acordo com o chamado. Só. Caramba, olha só. Tá fazendo sentido para alguém aí? Se não fez, agora vai fazer. Olha só essa passagem que me veio aqui agora. Isso no caso. Ó, Mateus 14. Vamos lá. Vou ler a partir do 26. É a história que Pedro anda sobre as águas. Você lembra disso? O contexto é, eles estavam pregando. Aí Jesus falou para eles o seguinte: gente, pode ir na frente, daqui a pouco eu vou. Aí eles foram na frente. Aí começou uma tempestade, né? Começou a bater, né? O mar da Galileia começou a bater, pá. E do nada eles viram um vulto andando na direção deles. Estavam no meio do mar. E eles viram um vulto. Não sei se vocês sabiam, mas Galileia é um lago grande, viu, gente? Não é um mar mesmo, mas é tão grande, chama de mar Galileia. Eu não sei porquê, mas eu quis só dar essa informação. Aí Jesus veio andando. Informação muito preciosa. Pessoal, Jesus veio andando. Eles viram um vulto, eles falaram: nossa, é um fantasma, não sei o que, todo mundo ficou apavorado, né? Aí nisso Jesus viu e falou assim: gente, calma, sou eu. Mas como assim? Jesus? Aqui? Aí aqui, olha só o que fala. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir a ter contigo por sobre as águas. Ousado, Pedro. Aí Jesus disse o quê? Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus... Presta atenção, não teve medo. Ele teve medo. Olha só, vou voltar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Teve medo. Olhou a circunstância. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Cara, isso aqui é uma porrada na nossa cabeça. Por quê? Porque Jesus fala exatamente o que eu estava falando. Jesus, ele chega, ele fala: vem, você tem fé, você se agarra, fala: nossa, Deus falou comigo, ele me entregou uma palavra, eu tenho uma promessa de Deus para minha vida. Te chama. Você foi. Só que aí as coisas começam a dar errado. Só que aí o vento começa a bater, entendeu? A água começa a aumentar, começa a balançar mais. E já de cara você diz: será que eu ouvi certo? Será que Deus está comigo? Ele estava andando sobre Será a água. Será que Deus me esqueceu? Jesus, ele estava andando sobre as águas. Ele estava andando. A palavra diz que ele estava andando. Entendeu? Ele estava indo ao encontro de Jesus. Mas chega um momento em que a circunstância, ela detona a tua fé. Ela detona a tua fé. Porque você começa a olhar para as circunstâncias, né? E deixa de olhar para ele. Entendeu? Deixa de olhar para a visão. Exatamente. Deixa de olhar para o chamado. E começa... Deixa de ouvir a voz. E a tua alma começa a entrar em desgoverno. Entendeu? A alma que estava respondendo uma direção vinda de Jesus. O medo, o desânimo, falam mais bateu. Alto. Aí no que bateu, o que o cara faz? Ele afunda. Entendeu? Mas presta atenção. Quem que fez Pedro afundar? Foi a onda? Quem que pode fazer afundar? É as circunstâncias que você está passando? São os problemas que você está passando? Tá errado. O que pode te afundar é o que está aqui, ó, na sua alma. São as suas incertezas. É o quanto você se entrega ao desânimo. O quanto você se entrega ao coitadinho de mim. Nossa, como que isso tudo está acontecendo? Ou, Deus me esqueceu. As inconstâncias com Deus. Os problemas começam a ficar grandes demais na nossa cabeça e a gente esquece de quem veio a direção. A gente perde a fé. A gente larga o tronco de árvore. Lembra que eu falei para vocês o tronco que passa? Bateu demais, você vai e larga o tronco. Não, a única coisa que você não pode fazer é largar. Não interessa o quanto vai balançar. Você tem que continuar lá. Exato. Você tem que se firmar. Gente, entenda uma coisa aqui, ó. O mundo se move contrário ao teu propósito.
O mundo não pode ver. Não, Quando e, eu falo... e mais, olha o caso da história de José, o caso da história do povo ali no deserto, diversas histórias na Bíblia. Muitas das vezes, o que a princípio para você parece estar sendo contra, não é contra. Deus está te preparando para viver a promessa. Exatamente. Deus está te preparando para viver a visão. Porque a pessoa que precisa chegar lá para concretizar não é a pessoa que está aqui. Exato. Ela precisa ser transformada. Precisa ser transformado de Abrão em Abraão. Alguém já ouviu falar nesse homem aí? De Jacó em Israel. Que foi conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque as circunstâncias que pareciam contra, ele as aceitou, ele agarrou no chamado, ele agarrou na certeza e ele se deixou ser completamente transformado pelos desafios. A sua fé. Exatamente. Entendeu? Então é algo que a fé não é algo que você vai ser chamado de homem de fé, mulher de fé. Abraão não foi chamado de pai da fé já de cara. Ele teve que ser transformado de Abrão para Abraão. Então, não é porque as circunstâncias estão difíceis que significa que Deus não está com você. Não é porque as circunstâncias estão difíceis que significa que tem algo de errado. Tenha uma fé inabalável. Seja constante. Construa isso. Fixe os seus olhos na visão. Fixe os seus olhos na promessa. Fixe os seus olhos no chamado. Fixe os seus olhos em coisas de propósito. Fixe os seus olhos nos voos altos que Deus tem para você. Não seja mais, meu irmão, daquela pessoa que só fica que olha para as dificuldades. A primeira dificuldade que aparece, você vai e desanima. E afunda. Como é que Jesus diz? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Por que parou no meio do caminho? Por que não viveu como se já fosse? E sabe, olha só. Ele estava andando sobre as águas, gente. Não era qualquer coisa que ele estava fazendo, não. Eu nunca consegui. Mas, Diego, andar sobre as águas nada mais representa do que a sua situação na sua vida financeira. Andar sobre as águas nada mais do que representa do que o seu casamento que você está passando agora. Andar sobre as águas... O luto que você está atravessando. O luto que você está atravessando. Andar sobre as águas significa coisas diferentes para cada um de nós aqui. O que aos seus olhos parece impossível. E às vezes você começou essa caminhada como Pedro, falando, eu vou andar sobre as águas, mas aí você se deixou começar a olhar para as circunstâncias. Você começou a olhar para as coisas que estavam acontecendo. Você começou a deixar o desânimo vir, a depressão vir, a tristeza vir, a necessidade da aprovação do outro vir. Só coisas de fora. E aí você está afundando. Muitos aqui provavelmente estão com a sensação de que estão afundando. Com a sensação de que já não tem esperança, com a sensação de que já não tem mais saída. Né? Não tem alternativa. Tá te faltando fé. Tá te faltando visão. Por isso que a gente colocou isso na segunda semana do desafio. Porque a fé é o combustível que você precisa. É o que te move. É o que vai te tirar de onde você está. Isso não significa que as circunstâncias vão ficar boas já de cara. Isso não significa que as coisas vão se resolver. Aliás, deixa eu te falar já uma coisa de cara. As coisas podem piorar. As coisas podem piorar. Mas permaneça firme na visão. Olha o caso de José. Por que ele sempre foi excelente em tudo que ele fez? Por que ele, de prisioneiro, de repente ele já era o melhor amigo lá do carcereiro? E quando via ele já tinha a chave de tudo. Por quê? Ele caminhava segundo o sonho. Segundo alguém grande, segundo alguém que tinha um chamado, segundo alguém que era filho de um pai que estava ali com ele. Por isso ele conseguiu. Então deixa eu te falar, a sua postura define o seu milagre. A sua postura vai te aproximando do seu milagre. Lembra que a gente falou que é uma coparticipância?
Então Deus sempre nos chama e o milagre acontece, a coisa se realiza através do poder dele, mas também através da sua postura, como quem crê e como quem caminha para o milagre. Pela fé, Deus te fortalece na dificuldade. Sem a fé é destruição. Sem a fé é confusão. Sem a fé é desesperança. Muitas vezes você pode falar assim, gente, mas eu não consigo nem projetar. Eu não consigo me ver numa situação melhor do que eu estou hoje. Você está perdendo. O que eu estou falando para você é que o mundo, ele se movimenta no sentido contrário. O mundo, ele se movimenta para trazer você à desesperança, para que você não expresse a grandeza que está em você. Ele se opõe a teu propósito. Então, fé não é algo fácil. Entende? Fé não é algo que a gente, né, sabe, andar de bicicleta. Você vai, você começa, você cai, você levanta, rodinha, tira a rodinha, até que você está correndo sem rodinha. É o mesmo processo. Você não sai correndo de bicicleta. Você vai aprendendo. E assim é a fé. Então, os exercícios que a gente está passando, de você começar a visualizar, é um estímulo. É para você começar a se estimular, a projetar. Porque quando você projeta, quando você sonha, Deus age em você. Entendeu? Tanto que a palavra de Deus diz que tanto querer quanto realizar vem dele. Olha que coisa. Tanto querer quanto realizar. Então aprenda a querer, aprenda a projetar, aprenda a visualizar. Gente, é impressionante como as coisas acontecem. Vou falar para vocês que hoje, a casa que a gente mora hoje, né? Por vezes, eu passava em frente ao condomínio, eu olhava e falava, oh Deus, um dia eu vou morar aí. Ó Senhor, me abençoe porque um dia nós vamos morar aí. Ó Senhor, me abençoe porque um dia nós vamos morar aí. O que aconteceu? Estamos morando aqui. Entende? São nas pequenas coisas. Não são nas coisas absurdas, não, são nas pequenas coisas. Senhor, oh meu Senhor, me dê um casamento bom, um casamento alegre, um casamento que a gente tenha comunhão, que tenha afinidade. Aí você acha que do nada a Carol vai vir aqui sorrindo para mim, nossa, obrigado, a afinidade chegou. Não. Primeiro você caminha como alguém que já está pronto para esse essa casamento afinidade. Da afinidade. Aí vai construindo. Por isso que a gente fala que a ela correu mais do que eu. Ela se portou dessa forma mais do que eu. Eu fui o difícil da história. Ela enxergou as coisas e começou a orar para um casamento que eu já não enxergava mais. Que eu já não achava que era possível. E ela persistiu. Porque ela estava vendo? Não. Porque eu estava muito animada. Também. Porque eu estava muito apaixonada. Não é não? Não. Não. Então assim, foi pela projeção. Amar é uma decisão. Entendeu? E as coisas vão acontecendo. Acreditar, agarrar na certeza, no chamado, no sonho, na vida diferente é uma decisão. Muitas das vezes você não vai ter a motivação de início. É espiritual, gente. Você não vai ter a certeza, no sentido assim, você não vai se sentir capaz, você não vai ter todo o ânimo necessário. Você decide, é diferente. Às vezes você está querendo sentir o que era para você simplesmente fazer. Entendeu? Essa é a confusão. Essa é a confusão pela qual várias pessoas hoje investem em vários cursos, né? De autoconhecimento, de crescimento, desenvolvimento, de performance, para poder aprender a trabalhar com algumas ferramentas novas, alguns novos entendimentos. Gente, quando a gente fala de consciência integral, que é corpo, alma e espírito, é porque as coisas só passam a funcionar quando elas estão funcionando juntos. É quando as três partes que estão em você começam a funcionar de forma integrada. Sei. Então, fé é algo espiritual, não é emocional. Entendeu? Fé é uma direção do Espírito. Fé é uma direção de Deus. O justo viverá pela fé, pela emuná. Emuná é algo que vem dele para mim e para você. E que nós precisamos aprender a botar em funcionamento. Fez sentido? É por isso que a gente, inclusive, tem estimulado o relacionamento com Deus. É o primeiro passo. Porque é só relacionando que eu começo a ouvir. E quando eu ouço palavras de força, palavras de coragem, palavras de direção. Eu ouço os sonhos dele para mim.
eu ouço o chamado dele pra mim. Às vezes você fala, nossa, que loucura, nunca Oração. ouvi isso. Ele quer ter isso com você também. Ele tem isso, ele quer ter isso comigo, com o Diego, com você. Agora eu preciso buscar, porque quando eu realmente estou num relacionamento, quanto mais eu convivo com aquela pessoa, mais próximo eu sou dela, certo? Olha aí seu círculo de amizade. Quais são aqueles que você conhece mais, que você escuta mais? São aqueles que você encontra mais, aqueles que você está mais junto. Você começa a pegar os trejeitos, o jeito de falar, o gosto. Exatamente. Né? Você não gostava de sushi, daqui a pouco você começa a gostar. Entendeu? Você não gostava de tal roupa, daqui a pouco você começa a usar. Porque relacionamento. De tanto estar ali, né, com aquela pessoa. E a mesma coisa é o Espírito Santo. Então ele quer falar pra você os sonhos dele, ele quer te ministrar força, ele quer te ministrar coragem. Ele quer ministrar sobre você ânimo, ele quer que você entenda que você já tem o que você precisa. Ele quer que você entenda que você já é capaz nele. Ele quer que você receba o chamado para você ir com a força que você tem hoje, do jeito que você tá hoje, com as ferramentas que você tem hoje, para você acreditar, agarrar na certeza de que grandes coisas ele tem para você. Ele quer que você entenda a grandeza que você carrega dentro de você. Amém. Exatamente. Que é só nele que a gente vai descobrindo isso, gente. Exatamente. Entendeu? Esse é o processo. E qual que é o combustível? A fé. A fé. Emuná. Exatamente. Agarra nela. Então me diga aí, quem fez a construção aí da vida extraordinária? Quem fez o mural dos sonhos? E quem realmente está agora caminhando de acordo com a visão e não mais de acordo com as circunstâncias ou até mesmo de acordo com o que está aqui dentro? Às vezes, igual eu falei, às vezes você está desanimado, às vezes você não acha que você consegue, às vezes você não acha que é possível. A realidade diz o oposto disso. Né? Mas eu te pergunto, você está caminhando de acordo com a visão, de acordo com a fé, de acordo com o chamado, de acordo com coisas com propósito? Quem aí realmente está disposto a viver e a andar como alguém que tenha certeza, a fé, e não como alguém que vive de acordo com as circunstâncias? Andar pela fé. Exatamente. Amém. Então que nós sejamos como aqueles que andam de acordo com a visão, de acordo com a fé, de acordo com o chamado, de acordo com o propósito. Amém? Se levante, realmente creia, não fique olhando mais para as circunstâncias. Deus quer grandes coisas para você. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé eu não alcanço o que Deus tem para mim. Sem fé eu não caminho junto com Ele para viver as grandes coisas que Ele tem para mim. Então começa a mudar hoje. Começa a parar de olhar para as circunstâncias. Começa a parar de reclamar. Começa a parar de ser tão inconstante. Começa a parar de realmente esperar a motivação, de esperar as coisas estarem perfeitas para começar a marchar e a se agarrar na certeza. Muda isso hoje dentro de você, meu irmão. E realmente decida ser alguém que tem fé. Decida ser alguém que caminha de acordo com aquilo que ainda não se vê, mas que logo vai se realizar. Fantástico. Aprenda Aliás, a se eu tô mover falando pela logo, mas tem algumas coisas que demoram um pouco mais. E não é, mesmo assim, não é porque demoram que significa que Deus não está. Quem aí está realmente preparado para viver de acordo com a visão? Nós declaramos hoje sobre você ânimo. É uma decisão, declaramos gente. hoje sobre Amém. você fé. Declaramos hoje sobre você força, coragem. Declaramos sobre você a capacidade de olhar para as coisas que ainda não se vê, para o sonho e então caminhar, marchar, confiar. Amém? Receba isso, se levante, Faça, realmente se posicione. vá, siga, independente daquilo que você está vendo hoje. A Carol gosta muito de falar de marche, ou seja, faça, ande conforme, seja, né? A fé sem obra ela é vazia, então faça,
Tenha uma fé ativa na tua vida. Seja você também fonte de fé para os outros. Saiba que a tua cura e a tua vitória é o que separa muitos de Deus, sabia disso? Porque à medida que você vai crescendo, à medida que a sua fé ela vai sendo colocada em prova, e você vai atravessando, e você vai conquistando, e você vai conhecendo, reconhecendo e recebendo tudo isso, outras pessoas começam a despertar também para essa vida abundante que você está construindo. Isso aí. Entendeu? Então seja resposta para a tua vida, para a tua casa, e seja resposta para a vida de várias outras pessoas. Exatamente. Pare de atrapalhar. Esse processo ele leva tempo, mas o tempo está relacionado diretamente a você e ao teu posicionamento. Então se posicione hoje. Comece a fazer isso hoje, tá? Não é algo simples, mas não é algo difícil, entendeu? Não é simples porque dificultamos, e é simples porque é natural, está em você. Não deixe isso se apagar nunca. E continue construindo a sua fé. Então, ande de acordo com a visão. Isso mesmo, abre mão não, gente. Seja excelente. Me veio aqui a palavra, inclusive, seja resiliente. Ou seja, a pessoa resiliente é aquela que é capaz de passar pelas circunstâncias. Ela pode até chegar até quase no chão. Ela volta e volta ainda mais forte, ainda mais renovada. Então seja excelente em tudo que você fizer, ande de acordo com a visão. Seja excelente nos negócios, no seu casamento, no ministério, ajudando o próximo ali do seu lado, na maternidade, na paternidade. Seja resiliente e realmente ande de acordo com o que você ainda não está vendo. Que nós sejamos aqui, nós 24 que estamos aqui, quer dizer, nós 26, né? Sejamos realmente conhecidos como pessoas de fé. Pessoas que acreditam e seguem e conquistam. Amém? Um beijo pra vocês, gente. Deus abençoe demais, Fiquem com hein? Deus. Sigam firmes. Sigam firmes. E quinta-feira que vem estamos novamente aqui. Compartilha, tá? Convide outras pessoas a estarem nesse bate-papo com a gente. Se foi bom pra você, multiplica isso. Seja a voz, seja a resposta para muitos, em nome de Jesus. A gente, inclusive, vai mandar para vocês depois o link, tá? Dessa live pelo YouTube. Manda para mais pessoas, manda para muita gente que realmente está precisando de uma mensagem dessa para entender que não é sobre circunstâncias, não é sobre o momento, não é sobre pessoas. É sobre sonho, é sobre visão, é sobre fé, é sobre a certeza e de caminhar segundo essa certeza. Tá bom? Então compartilha isso com mais gente. Mais pessoas precisam ouvir isso aí, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, hein? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.